nesse momento e dizer que estou feliz de fazer esse retorno, embora por vias digitais, né? Mas quando vi os rostos dos companheiros, eu fiquei feliz, tá? Fiquei muito feliz mesmo. E como disse a Ana Paula, eu me sinto da casa do Semente de Luz. É assim que eu me sinto. Me sinto familiar de vocês aí, tá joia? E nesse momento inicial, eu queria também aproveitar o dia de hoje, né, dia 2 de abril, fazer uma reverência a uma personalidade. Eu morei pertinho dele, Londrina, né, pertinho ali de Uberaba. Meus amigos iam todo final de semana, em 1990, quando eu iniciei o Espiritismo, lá para ver Chico Xavier. E eu nunca fui, eu não conheço ele pessoalmente, morando pertinho ali, Londrina, Uberaba, é um pulinho. Eu nunca fui lá, né? Mas hoje, dia 2 de abril, comemora-se a data de aniversário dele, de nascimento dele, né? De reencarnação dessa grande personagem para nós do Espiritismo. E eu, como não homenageei ele indo lá ver pessoalmente, morando do ladinho ali, nunca fui, gostaria, nesse primeiro momento, de render essa homenagem, dizer que nós, espíritas brasileiros, na atualidade, somos gratos a todo o esforço, todo o sentimento de renúncia que ele promoveu na vida dele, em desapego, né, o que nós vamos falar hoje, para que deixasse para nós exemplos, né, do que seria um ser humano de verdade, o que seria um espírita de verdade. Então, nesse primeiro momento, a nossa reverência a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, pela data de aniversário dele, tá? 2 de abril de 1910. Ele é 3 anos mais novo que meu avô. Meu avô é de 1907. Bacana, né? Bem, gente, então é o seguinte, então nós vamos falar sobre essa temática importante, né? O desapego segundo a doutrina espírita. Mas para a gente iniciar, eu vou pegar uma fala de Emmanuel, esse espírito renomado, né? Já que a gente falou de Chico Xavier, tem que falar de Emmanuel também, porque no finalzinho da vida ali de Chico Xavier, tá, gente? Quem conheceu Chico Xavier, e como eu falei para os senhores, os meus amigos lá da Casa Espírita Nosso Lar de Londrina, conheceram Chico Xavier pessoalmente e falavam muito dele para mim. E quem conheceu o Chico Xavier no finalzinho da vida dele ali, sabe muito bem que houve um momento ali que não sabiam mais se era Chico Xavier que estava falando ou se era Emmanuel. Houve uma fusão de identidade ali, bem grande no finalzinho da vida. Tá? Então, a gente não sabia mais se era Chico ou se era Emmanuel. Né? Então, como a gente lembrou do aniversário de Chico, nada melhor do que começar lembrando de Emmanuel também. E Emmanuel, nos seus esforços de divulgar o Consolador prometido por Jesus, porque ele está na codificação, ele não é só o protetor de Chico Xavier, tá, gente? Muita gente que conhece Emmanuel como protetor de Chico Xavier. Emmanuel não é só isso, não. Emmanuel é um dos espíritos da codificação do Consolador prometido para nós, tá certo? E Emmanuel ele tem uma fala muito interessante. Ele diz assim, ó, que o espiritismo é o cristianismo primitivo redivivo. Isso é fala de Emmanuel. O que significa para nós espírita hoje essa fala de Emmanuel? Que o espiritismo, a sua autenticidade está lá na compreensão do que Jesus Cristo disse lá atrás. Tá certo? Então, com base nessa ideia de Emmanuel, de que o Espiritismo hoje é o cristianismo primitivo, para a gente traduzir essa fala da noite, o desapego, segundo o Espiritismo, a gente tem que reviver uma fala do Cristo. Porque ele falou isso lá, a gente só não percebeu. O ser humano, no geral, ele não percebeu o que Jesus quis dizer com muitas coisas lá atrás. Né? Por isso a gente tem que reviver a fala dele. E no meu entendimento, que é pequeno, mas é o que eu tenho por momento agora, Jesus teve uma participação muito interessante em nossas vidas. Mas tem uma em especial, uma passagem, um encontro dele com uma personalidade lá da época,
Quem retrata isso para nós é Lucas, lá no capítulo 18. Ele vai dizer assim para nós, ó, esse encontro, né? Lucas dizendo desse encontro, tá, gente? Jesus mesmo não transcreveu uma palavra, então é alguém que presenciou e depois relatou. E para dizer para os senhores, Lucas nunca viu Jesus, tá certo? Lucas nunca viu Jesus. Lucas era um grego que, após conhecer toda a possibilidade da vivência de Jesus, ele vem para Jerusalém, conhece Maria, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, se inteira dos assuntos juntamente com Pedro, e ele, então, com uma visão mais ampla, porque ele era de ciência, ele era uma pessoa intelectiva, como é comum dos gregos isso, né? Ele consegue, então, descrever com muita clareza todas aquelas informações que tinha lá no passado. E aí, então, ele descreve essa passagem que ele conheceu. É uma passagem bem conhecida entre nós. Vai falar do encontro de Jesus. Algumas traduções diz um jovem rico. Outras traduções diz um jovem de poder. E em outras traduções ainda diz que era um jovem príncipe. Não importa qual é o termo da tradução que nós temos acompanhado isso, porque o cunho é o mesmo. Seja um jovem rico, seja um jovem de poder, seja um jovem príncipe, né? O cunho é o mesmo, tá certo? Então, Lucas narra o seguinte, que esse jovem rico, ele encontrando-se com Jesus, ele faz uma pergunta aparentemente simplista. Simplista. Olha o que ele pergunta para Jesus. Mestre, na verdade não é mestre, ele chama de bom mestre. Mas nós não vamos entrar nesse mérito da discussão nessa noite, porque ela não é pertinente para nós nessa noite, ok? Então nós vamos deixar essa questão, se foi mestre ou se foi bom mestre. Ele diz assim para Jesus, mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir o reino dos céus? Ó, uma pergunta simplista, é ou não é? Uma pergunta simplista. Mas o que me traz à tona, nesse primeiro momento, nesse questionamento desse jovem, é que ele, sabendo por vias de falas dos outros quem era Jesus, porque ele próprio não conhecia Jesus, ele fica sabendo através de pessoas quem era Jesus, e a informação que vinha era de um jovem muito inteligente. Essa era a informação que tinha na época lá. E ele, então, ele resolve ir até esse jovem, tá? E aí consegue fazer uma pergunta para Jesus. Aí eu sempre pego isso, gente, e trago para mim. Eu já encontrei com personalidades, pessoas de personalidade, de cunho intelectivo, alguns de cunho moral. Sempre eu desejoso de fazer uma pergunta, mas quando eu chego perto da pessoa, não saem as palavras. Pensem vocês, se isso é fácil ou é difícil você fazer uma pergunta para uma pessoa que tenha muito esclarecimento, por exemplo. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas esse jovem, ele consegue fazer essa pergunta para Jesus. E eu vou dizer que não é fácil você fazer uma pergunta para quem tem uma certa habilidade, seja ela intelectiva, seja ela moral. Eu vou lembrar do livro de Chico Xavier, já que a gente está lembrando dele, né? No livro Há 2000 anos, ele retrata lá uma passagem do próprio Emmanuel hoje, lá na época, encarnado, na persona do senador Publio Lentulus. Ele também vai procurar Jesus, Jesus naquela época encarnado entre nós. Ele vai procurar Jesus para fazer perguntas para Jesus, e ele encontra Jesus. Vocês lembram o que Chico Xavier relatou lá? Quando ele chega de frente para Jesus, ele que queria perguntar tanta coisa, não conseguiu perguntar um A. Não conseguiu. Não conseguiu. Então, esse jovem, a gente tem que dar parabéns para ele. Primeiro por isso. Ele vê falar de Jesus, vai ao encontro de Jesus e consegue fazer uma pergunta para Jesus. Isso é maravilhoso. Agora, veja bem o que esse jovem, primeiramente analisando a fala dele, o que ele pergunta para Jesus. Ele sendo um jovem rico, ou sendo um jovem príncipe, ou sendo um jovem de poder, como as traduções trazem para nós,
ele estava preocupado com o reino dos céus. Aí a primeira coisa que o espírita tem que definir, bem definido, é o seguinte: não se adquire reino dos céus com corpo. Adquire-se reino dos céus pelas vias espirituais. Ou seja, então, isso é uma questão espírito, uma questão da alma. Entenderam a primeira preocupação desse jovem de poder, esse jovem príncipe, esse jovem rico? Ele que tinha poder na sociedade vigente, ele estava preocupado, era com a alma dele. Aí eu pergunto para os senhores hoje, seja lá quem nós formos, se nós somos ricos, se nós somos pobres, se nós somos pessoas de poder, de influência na sociedade ou não, nós estamos preocupados com a nossa alma, com o nosso ser real, que é o ser espiritual? Ou será que a gente está igual todo mundo, comendo, bebendo e dormindo, né? Como se só isso fosse o suficiente? Então, eu vejo primeiro isso. O jovem conseguiu fazer uma colocação para Jesus, então não era uma pessoa comum. Tanto é que é lembrado até os dias de hoje. Há mais de 2000 anos essa história, e ela é lembrada até os dias de hoje. Segundo, ele estava preocupado com a alma dele. Enquanto que, às vezes, muitos de nós, às vezes até espírita, nunca parou para pensar acerca disso. Né? Fazer uma análise, uma preocupação do meu ser real, né? Que é a base da nossa caravana baiana da fraternidade, tá, gente? Só para relembrar isso aí, vocês aí tiveram esse encontro, e toda a base é sobre o ser espiritual, que é o que transcende a matéria. Já vocês vão entender por que dessa preocupação, tá certo? Então, esse jovem estava preocupado com o reino dos céus. Ele estava preocupado com a alma dele, embora tendo influência na sociedade. Ele estava preocupado com algo a mais, uma alma. Bem, definido, então, essa primeira parte do questionamento desse jovem, a gente tem que definir outra coisa. Aquele jovem, embora ele tenha falado reino dos céus, não era sobre isso que ele queria saber. À luz da doutrina espírita, não era isso que ele queria saber. Provavelmente ele não tinha todo o conhecimento que precisava ter para fazer as inquirições mais adequadas para Jesus. E o mecanismo que ele viu, ou que quem contou entendeu. Porque às vezes o jovem perguntou outra coisa para Jesus lá. Mas como quem foi contado por terceiros, a forma que esse terceiro entendeu foi essa, reino dos céus, e colocaram reino dos céus. Mas há outra possibilidade ainda. Há a possibilidade de quem traduziu na época, e essa tradução foi feita no ano 500, depois de Jesus, tá certo? Pode ser que quem traduziu também, não entendendo o teor do questionamento do jovem a Jesus, ele decidiu colocar reino dos céus. Não importa para nós. O que importa para nós hoje é entender sobre a ciência espírita, a ciência da alma. E é essa a minha finalidade hoje, a gente fazer um desdobramento mais amplo, mais profundo, para a gente entender o que será que aquele jovem quis perguntar para Jesus. E à luz da doutrina espírita, quando você vai analisar o compêndio da filosofia espírita, você vai ver que aquele jovem não perguntou sobre o reino dos céus. Por quê? O que é o reino dos céus para o espírita? Por que para o espírito? Porque os espíritos trouxeram toda a matéria. Toda a matéria, gente, toda. Está lá na segunda parte do livro dos Espíritos, quando vai falar do progresso espiritual. Ali a gente, quando vai estudar aquela parte do livro dos Espíritos, nós vamos entender o que é reino dos céus. E o que é reino dos céus? Eu vou fazer síntese, tá, gente? Para a gente não delongar muito, mas eu estou dando o endereço para que vocês não confiem em mim, não. Vocês vão lá e procurem saber por vocês mesmos o que significa reino dos céus, tá certo? Reino dos céus para o espírita é algo comum para o espírito. Eu vou dizer mais. Nós hoje, seres humanos, então espíritos já trabalhando na lei do progresso, a linha do espírito, já vocês vão entender o que isso significa. Reino dos céus, nós já passamos por vários. Nós já passamos por vários reinos dos céus.
quando a gente vai estudar o preâmbulo da doutrina espírita. Por quê? Porque nós não nascemos do jeito que nós somos hoje, como a grande maioria dos seres humanos pensa. Deus me criou assim. Deus não me criou assim. Nós estamos assim, mas nós nem somos assim. Nós estamos assim. Deus criou nós lá no princípio, lá na mônada celeste. Foi lá que Deus criou nós. Segundo os espíritos, simples e ignorantes. Passamos por vários reinos. Então, o reino das mônadas celestes, então, dos elementos primários da criação universal. Passamos pelos reinos das sensações, passamos pelo reino das sensibilidades, passamos pelo reino dos instintos, dos desenvolvimentos instintivos, e nos encontramos hoje num patamar de desenvolvimento da inteligência. É aonde começamos a albergar uma nomenclatura, espíritos. Espíritos. E nós, espíritos que já estamos trabalhando desenvolvimento e inteligência, estamos começando a saber agora pela doutrina espírita que tem uma outra matéria dentro do desenvolvimento do espírito que se chama moralidade. A maioria da humanidade nem sabe o que é isso ainda. Os espíritos estão começando a se inteirar da matéria agora. Além do desenvolvimento da inteligência, também há a necessidade do desenvolvimento da moralidade. E nós já passamos vários reinos, então? Já passamos vários reinos. E há reinos futuros? Há reinos futuros. Como, por exemplo, no reino do Espírito, nós estamos saindo da inicialidade, que é espíritos imperfeitos, estamos caminhando para o objetivo, que é sermos espíritos puros. Então, esse é o nosso reino dos céus. Nós já não somos mais primórdios. Nós já conseguimos deter um certo desenvolvimento. Mas, segundo o próprio Emmanuel, da onde nós estamos, que não é mais começo, nós já temos um certo desenvolvimento de inteligência, um certo desenvolvimento das emoções, um certo desenvolvimento já da inteligência, um certo desenvolvimento do sentimento. Nós não temos todo o ideal que necessita ainda, mas nós não estamos mais lá no princípio. Mas não estamos ainda muito próximos do objetivo, que é sermos espíritos puros. Então, esse é o nosso reino dos céus. Será que era disso que aquele jovem entendia? Será que era isso que ele pretendia perguntar para o Senhor? O que me falta para chegar a ser espírito puro? Será que era isso? É claro que não. Não era isso que ele queria saber. Não era. O que ele queria saber era outra coisa. Era algo que a nossa humanidade, alguns já estão preocupados com ela. Muitos nem sabem que vai existir. Olha o termo que a doutrina espírita emprega para aquilo que o jovem verdadeiramente queria saber. Vida futura. Era isso que o jovem queria saber. Não era sobre o reino dos céus. Ele nem sabia dessas coisas lá naquele tempo. Não sabia. Ele não sabia dessas coisas de reino dos céus, não. Estava longe dele entender essa proposta. Mas ele queria saber sobre a vida futura. Isso a doutrina espírita explica muito bem. Está lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, né? No capítulo onde vai falar das dores, né? E dos gozos futuros, dos gozos, das penas e dos gozos futuros, a partir da questão 959. Vida futura. Vida futura. Era isso que ele queria saber. Como assim vida futura? É o que acontece após a morte. O fenômeno mortis, porque nós espíritos somos imortais. Nós transcendemos a matéria. O corpo vai existir uma falência de órgãos, de situações, de sistemas, que vai levar a nós a maioria, tá? Dentro em breve, vai levar nós a uma falência que é chamada, determinada aqui por nós no plano material, de mortes, fenômeno mortis. Mas nós não morremos. Nós, que eu digo o ser real, o ser espiritual, nós haveremos de ter vida futura. Era isso que esse jovem queria saber lá na época de Jesus. Sobre a vida futura após a morte, como que será? Agora vamos tentar entender isso na visão daquele jovem para a gente entender nós hoje. Se era sobre a vida futura que aquele jovem queria saber, por que ele queria saber sobre a vida futura?
é muito comum, é muito comum. É muito comum pessoas me perguntarem, Anderson, como que será a vida futura? É difícil explicar para a pessoa assim que não tem um certo entendimento ou uma inicialidade do entendimento, tá certo? Mas hoje nós temos a oportunidade. Por que que aquele jovem estava interessado em saber sobre a vida futura? Prestem atenção para os senhores ver que tem tudo a ver conosco hoje. Tudo a ver conosco hoje. Olha o que que a história conta. Ele era rico. Provavelmente era uma pessoa de influência na sociedade. E pelo fato dele ser influente, dele ser rico, né, ele tinha aquele sentimento de senhorio. O que quer dizer isso? É aquela voz de comando. É sempre ele quem está dizendo o que tem que ser feito. E geralmente as pessoas vão atender o comando dele. É um sentimento, é muito comum isso, entre as pessoas que detêm influência na sociedade. Poder de comando. O que que esse jovem queria saber? Ele queria saber o seguinte de Jesus: Senhor, eu sendo rico aqui, eu tendo poder aqui, como que será lá na erraticidade, quando acontecer o fenômeno dos mortos? Eu vou ser rico lá também? Eu vou ter servos que me atenda a minha voz de comando lá também? É essa que deve ser a nossa preocupação, porque a preocupação daquele jovem era esta. Aí existem várias hipóteses que os historiadores trabalham. Jesus havia contado uma história um pouco antes desse acontecimento. Jesus conta a história de um rico e de um mendigo chamado Lázaro. Vocês lembram da história? Olha o que que Jesus conta na história. Que o rico aqui, que tinha uma vida de conforto e de regalias aqui, quando chega lá no plano espiritual, na erraticidade que a doutrina espírita conta, que é a nossa outra realidade. Nós, como seres espirituais, nós temos duas realidades. Uma realidade quando estamos encarnados no plano corpóreo e uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Nós temos duas realidades e nós vivemos essas duas realidades. Nós temos que estar atento a essas duas realidades nossas. Então Jesus conta o seguinte, que aquele rico, que aqui no plano corpóreo era rico, detinha poder, tinha satisfação, tinha uma área de conforto muito grande, uma vida de conforto grande aqui. Quando ele chega lá no plano espiritual, na erraticidade, no plano verdadeiro, né, ele lá chega numa posição desconfortável. Foi Jesus quem contou essa história. E aquele que aqui tinha uma posição desconfortável, não tinha influência na sociedade, muito pelo contrário, a sociedade detinha um certo preconceito sobre o estilo de vida dele aqui. Ele, segundo Jesus, chega numa posição muito confortável lá. Jesus já tinha dito num outro momento lá que era mais fácil um cabo passar pelo buraco de uma agulha ou um camelo, conforme algumas traduções falam, né? Que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquele jovem já havia ouvido isso de Jesus lá atrás, e ele, por ser rico, ele queria saber da boca do próprio Jesus. Como que seria lá, do outro lado? E nós? Nós estamos preocupados com o estilo de vida que nós estamos levando aqui. Como que será lá do outro lado? Muitas pessoas vêm perguntar para mim, quando eu termino a palestra, Anderson, meu pai faleceu agora, pouquinho tempo atrás. Ele era uma pessoa bacana, ele era uma pessoa boa. Como que ele está lá no plano espiritual? A ideia que a gente tem é a pessoa que faz o bem aqui, pronto, ele tem tudo lá, ele virou anjo lá, e não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. O bem, Haroldo tem trabalhado muito bem isso nas lives deles, nas lives que ele tem feito. O bem vai fazer com que nós tenhamos mérito, mas ele não ajusta todas as coisas, não. Tá certo? Então, aquela pessoa que faz a caridade, isso, aquilo, ótimo, vai ter um mérito danado lá, vai ser atendido pela comunidade espiritual toda lá.
Agora, isso não garante equilíbrio, isso não garante harmonia, isso não garante consciência ampla e plena. Tá certo, gente? Mérito é uma coisa. E equilíbrio e estabilidade de consciência lá é outra coisa. Precisa de haver um desenvolvimento individual. Então, nós vamos ver pessoas, e isso o próprio Divaldo Pereira Franco tem trazido muito bem, essas notícias lá do plano espiritual, inclusive de espíritas. Fazia palestras, eram passistas, pessoas que tinham uma atividade caritativa gigantesca que está chegando desorientado lá no plano espiritual, precisando de socorro. Aí vai ter o socorro, porque tem mérito. Mas por que estão chegando desequilibrado lá? Era isso que aquele jovem estava querendo saber. Esse jovem estava... O que vai fazer com que a gente tenha conforto lá? Conforto. Tá certo, gente? Essa era a preocupação dele. Antes da gente dar a resposta da doutrina espírita, eu gostaria que a gente revisasse a fala de Jesus. Então, fica claro nos nossos dias de hoje, através da doutrina espírita, que aquele jovem não queria saber sobre o reino dos céus. Ele queria saber sobre a vida futura. O que o Espiritismo mais faz para nós, e faz muito bem, é trabalhar essa questão de vida futura, com vários exemplos. No Livro dos Espíritos, na codificação todinha de Kardec, tem lá a exemplificação do que significa vida futura, e depois vieram os espíritos que tiveram as mesmas experiências que nós aqui, aí vieram contar como que estava a vida dele lá. A série de Chico Xavier é riquíssima de dados sobre vida futura, riquíssima. Aí veio Joana de Ângeles e muitos outros e muitos outros. Tem as nossas reuniões mediúnicas na nossa casa espírita, que está recheado de casos do que acontece com os espíritos lá na vida futura. O que aconteceu com eles? Pessoas que eram ricas, que eram pobres, que eram espíritos, que não eram espíritos. O que aconteceu com elas quando chegaram lá? Aí no Semente de Luz mesmo, vocês que são da reunião mediúnica vão lembrar disso. Eu mesmo fui um dos médios que trouxe uma passagem de uma espírita, vocês lembram disso? Ela tinha desencarnado acidentada e estava em situação complicadíssima lá no plano espiritual. Eu mesmo, aí no Semente de Luz, fui médium de um companheiro espiritual nesse nível. Então, o que nós precisamos para estarmos melhor, com consciência, equilibrado, harmonizado, e até mesmo com direito à assistência lá, né? A gente já falou, assistência é bem. É desenvolvimento do sentimento de benevolência. Isso vai nos garantir mérito lá do outro lado, mas equilíbrio, consciência, lucidez é outra coisa. É outra coisa. E os espíritos têm falado isso muito conosco aí, tá certo, gente? Vamos observar a fala de Jesus primeiro. Jesus dá a resposta para o jovem. Vocês acham que Jesus se confundiu na pergunta do jovem? Jesus analisou totalmente o jovem. Totalmente. Olha o que Jesus fala para o jovem. Você conhece a lei? Antes da gente responder o que o jovem respondeu, eu pergunto para os senhores, vocês conhecem as leis? Lembrando que o processo pedagógico ele é amplo, tá, gente? O processo pedagógico ele caminha em passos. O primeiro é o conhecimento. O segundo é a reflexão. Depois vem a análise. Depois vem a comparação. E depois vem o poder de síntese. A maioria das pessoas dentro do sistema pedagógico, ele para no primeiro tópico. Ele acha que só conhecer é o suficiente. Aí você pergunta o que você pensou acerca disso? Você sabe que eu não sei, eu li lá, eu achei bonito o que Kardec falou. Isso é conhecimento. O conhecimento nós temos, mas o que nós refletimos acerca do assunto? O quê? A gente tem que refletir. Kardec falou, Emmanuel falou, André Luiz falou, Jesus falou, mas o que aquilo significou para mim? Isso é reflexão. Depois vem o âmbito da comparação. Eu tenho que comparar. Pera, então eu entendi isso aqui, mas aquele outro cara, ele falou assim. Aquele outro autor falou assim. Comparação, começar a comparar. Aí depois vem as análises. Pera aí, mas como é que foi que isso funcionou? Então fulano de tal falou isso. Eu pensei isso, mas Jesus falou aquele outro também.
até a gente chegar no poder de síntese. Segundo os especialistas, a reforma íntima, ela só vai se concluir da forma ideal quando a gente entender esses 5 passos da pedagogia: conhecimento, reflexão, análise, comparação, síntese. A gente só muda de verdade quando você caminhar todos esses passos. Aí a gente consegue entender porque uma pessoa tem uma gama de conhecimento gigantesco. Quantos livros você já leu? Tanto. Aí você pergunta, e o que você entendeu disto? Ele não sabe, porque ele não refletiu ainda. Então ele não foi para frente. Tá certo, gente? Então, Jesus pergunta para o jovem: você conhece a lei? A pergunta para nós conhecemos a lei? As leis todas foram explicadas, esmiuçadas pelos Espíritos, está lá no livro dos Espíritos, na terceira parte. Está lá na terceira parte. Quem não entende de lei tem que ler aquela terceira parte. Não é só ler, não, estudar. Eu faço o Evangelho do lar, com aquele livro lá. A terceira parte do livro dos Espíritos. Tá certo? Qual é a finalidade? Eu entender mais amplamente, mais profundamente sobre o que significa aquilo. Porque quando você vai começar a estudar sobre a lei, você vai falar lei de adoração. Qual é o significado da lei de adoração para aquele que parte para conhecer a lei de adoração? Eu vou fazer uma síntese para os senhores. Humildade. Aquele que começa a entender sobre a lei de adoração, a humildade vai adentrando o semblante dele. O que, Anderson? Sim. Quando você chegar na síntese, você vai entender que a lei de adoração ela vai trazendo consequências para você. Você entende da lei e traz consequências para você. A lei de liberdade. Qual é a finalidade da lei de liberdade? Você vai ver que não é você ter liberdade, é você dar liberdade para os outros. Quando você começa a entender melhor sobre a lei, é isso que vai acontecer. Tá certo, gente? Quando você vai entender sobre a lei de trabalho, você começa lá a buscar conhecimento, passar a fazer reflexão, análise, comparação, síntese. Você vai entender que a lei do trabalho ela tem 2 ângulos. Trabalhar, mas descansar. O homem moderno esqueceu dessa segunda parte, descansar. Aí ele acha que é só trabalhar. Aí nós estamos vendo estresse, coisitas mais, né? Outras coisinhas mais acontecer na nossa vida e a gente não sabe por quê, porque a gente não está entendendo da lei do trabalho. A gente acha que é só trabalhar, 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 trabalhar. Vai perguntar fulano, faz 10 anos que eu não tiro férias. Com coisa que fosse um prêmio. Isso, meu Deus, isso é uma necessidade da lei. Quantas horas você dorme? Eu durmo lá umas 3 horinhas, 4 horinhas. Oh, meu Deus. Aí, não sabe por que está tendo dor de cabeça, que está tendo problema de estômago, dor de coluna. Estresse, depressão, não sabe por quê. Aí o médico é inteligente, vai investigar todas essas coisas, né? Você já tirou férias? Você descansa no final de semana? O que você faz? Quantas horas você costuma dormir? O médico que é inteligente, ele começa a ver essas coisas. Que daí vai chegar naquele resultado do que a pessoa está doente, né? Então, a lei, o conhecimento da lei. Tá certo, gente? Isso aqui importa para nós na noite de hoje. Vamos ver a resposta do jovem? Olha o que o jovem respondeu, nada humilde para Jesus. Olha só, Senhor, conheço todas elas e as pratico desde que sou criança. Faltou humildade ali. Não, né, gente? Faltou humildade. Mas Jesus não foi indiferente com ele, não. Jesus foi afável. Jesus foi gentil, foi bacana. Jesus não falou para ele assim, você não conhece toda a lei, você pensa que conhece, mas você não conhece. E praticar, então, você está longe. Jesus não fez isso, não. Jesus foi caridoso com aquele jovem. E Jesus fala assim para ele, te falta uma coisa ainda. Olha, que gentileza. Claro que faltava muitas outras coisas para aquele jovem. Mas Jesus fala para ele uma coisinha só, te falta uma coisa. Aí é daqueles mestres, né, que fazendo aquela análise mais ampla, mais profunda do sentimento da criatura e das respostas que ele dava para entender um pouquinho sobre a inteligência dele, né? Aí Jesus fala assim para ele, te falta uma coisa ainda. Vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Depois vem e segue-me. Olha que interessante, gente.
Jesus pede para ele desapegar de todos os bens dele, porque aquele estilo de vida dele não estava coeso com a proposta que ele queria. Lembrem qual é a proposta dele, segundo a doutrina espírita. A proposta do jovem era ter aquela harmonia lá no plano espiritual, na erraticidade. Era ter aquele conforto que Lázaro, Jesus contou como que Lázaro chegou lá. Lázaro chegou numa posição confortável no plano espiritual. Era isso que aquele jovem estava ambicionando lá. E aí nós vamos ver pela literatura espírita, principalmente por Chico Xavier, né? Muitos espíritos dizendo que chegaram lá em movimentos de desequilíbrio, de falta de consciência. Sabe por quê? Porque não é a riqueza que nos cria problemas ou embaraços para a nossa felicidade na outra realidade, que é a realidade espiritual. Não é a riqueza, não é o poder, não é o comando, mas é o que nós fazemos disso tudo. É isso que gera, geralmente, o apego a essas coisas. Ao invés da gente se utilizar delas, essas coisas passam a se utilizar da gente. Nós passamos a ser escravo da riqueza, do poder, daquele sentimento de senhorio. Né? Quantas pessoas chegam num patamar X na vida, aí acontece alguma coisa na vida, ele se suicida. Porque não estava acostumado com o conforto, estava acostumado com isso, com aquele outro. Quantos casais que a gente conhece tinham uma vida estável, dali a pouco separou, aquele estilo de vida acaba. É claro que diminui, né? Diminui pela metade, 50%. Então, há uma depreciação no estilo de vida. Quantas pessoas não se deixam afetar por isso? Por quê? Porque estavam apegadas no estilo de vida. No estilo de vida. Então, a gente vê que a questão não está em riqueza nem em pobreza, mas da forma que a gente trabalha com isso. Eu conheci mendigos extremamente orgulhosos. Extremamente orgulhosos. Em Londrina tinha uma criatura que vinha pedir alimentação. Eu morava pertinho do hospital universitário. 6 casas eu morava do hospital universitário lá de Londrina. Então, era muito comum, na hora do almoço, passar pessoas lá pedindo alimentação. E esse andarilho era um dos que volta e meia estava em casa. Alguma coisa atraía ele em casa. E, às vezes, a gente fazia o prato de comida que nós estávamos comendo lá, em casa. Levava para ele e falava, só isso aqui? Então, a questão não está na riqueza ou na pobreza, mas na forma que nós compreendemos toda essa possibilidade. Tá certo, gente? Então, aquele jovem, segundo os historiadores, ele saiu triste dali, porque ele ainda não tinha essa condição de desapegar-se do estilo de vida dele. Bom, então a gente já sabe que toda a proposta de consciência, de lucidez, de equilíbrio e de harmonia na erraticidade, na nossa outra realidade, né? E eu e os senhores que estamos aqui agora, dentro dessa sala virtual pelo Zoom, nós estamos vivendo, nós somos seres espirituais, vivendo uma realidade corporal. Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para outra realidade, a realidade espiritual. O que vai nos levar a ter consciência, equilíbrio e harmonia lá, no plano dos espíritos? Desapego da matéria. Tá certo, gente? Desapego da matéria. E é uma matéria muito importante, por isso que Jesus estava ensinando para aquele jovem. É melhor que você deixe toda a sua riqueza, todo o seu poder, todo o seu principado aqui, para você ser feliz lá. Lá. Era isso que Jesus estava ensinando para aquele jovem. Desapego. Desapego. Então, nós já sabemos o que nós precisamos ter para termos consciência, equilíbrio, harmonia, lá quando retornarmos ao plano espiritual. Desapego da matéria. Quanto mais apego à matéria, mais infeliz nós vamos ser lá.
Quantos espíritos o Divaldo Pereira Franco tem trazido nas suas obras mais recentes? Espíritos que estão apegados às esposas, aos esposos, aos filhos. Espíritos que estão apegados ao corpo, porque tinha feito a plástica X, a plástica Y. Gostava de ir na academia, tomar os remédios para ficar mais saudável. Quantos espíritos estão em desequilíbrio lá, porque estão apegados às suas propriedades, às suas casas, aos seus carros, às suas empresas, às suas fazendas? Quantas pessoas? Quantos espíritos estão apegados aos títulos que eles tinham? Mas lá eu era doutor. E às vezes está mendigo lá no plano espiritual. Entenderam, gente? Desapego. Esse é o segredo. Por que que nós estamos falando isso? Vocês lembram que eu falei que nós estamos do elemento elementar, né, da mônada celeste, a espírito puro. O que que é um espírito puro? É um espírito totalmente desapegado à matéria. A matéria não oferta nenhuma resistência para ele, nenhuma. Quando chegarmos a espírito puro, pode vir alguém falando, tem uma carreta ali de ouro, de diamante, é seu. Eu, quando eu for espírito puro, eu falo, para que eu quero isso, meu filho? Para quê? Eu quero diamante, que eu quero ouro. Anderson, tem uma carreta ali de dólar, notas de $100, uma carreta. E eu, quando for espírito puro, vou perguntar para essa criatura, meu filho, para que eu quero dólar? Fala. Desapego. Esse é o segredo do sucesso para nossa felicidade lá no plano espiritual, lá na erraticidade. Desapego. Tá certo, gente? E desapego não é só da riqueza, a gente está focando na riqueza, mas de tudo, do corpo. Quantos espíritos estão apegados à família? Estão procurando as famílias, estão desesperados pelas famílias. Essa é uma forma de apego, é uma forma de apego e uma forma de dificultar a gente lá. Quando a gente vai entender, mas eu tenho que amar, sim. Mas o amor é libertação. O que eu falei para vocês das leis lá? Quando você vai estudar a lei de liberdade, a lei de liberdade é você libertar realmente. Você vai amar, mas amar é libertar de verdade. Fulano de tal desencarnou, vá com Deus. Nós vamos se encontrar dentro em breve. Vocês conseguem fazer isso já? Isso é desapego. É desapego. Tá certo, gente? Então, para fixar essa matéria, eu vou relembrar as palavras de Joana de Ângeles, está lá no livro O Ser Integral, tá certo? Joana de Ângeles fazendo uma análise sobre o apego que a maioria de nós temos, e apego é a matéria, tá, gente? A matéria ainda ofertando resistência aos espíritos estagiantes, às propostas de espírito puro, né? Isso que é apego, certo? Joana de Ângeles vai dizer que para a gente aprender a desapegar, a gente precisa entender duas propostas, lá no livro O Ser Integral, tá certo? Eu vou fazer uma síntese, mas estou dando um endereço para vocês irem lá e buscar o próprio parecer de vocês, tá certo? Joana de Ângeles fala que a gente precisa, para desapegar, precisa aprender duas situações. Ela fala que uma é a individualidade, a outra é a personalidade. Que história que é essa de individualidade e personalidade para a gente aprender a desapegar? Joana de Ângeles fala. Ok. Joana de Ângeles fala que individualidade é o nosso ser real. É o nosso ser real. Quando a gente reencarnou, a gente trouxe tudo que nós tínhamos pertinente à nossa individualidade. E é só a gente lembrar como que a gente nasceu. Tá certo, gente? Tudo que a gente tinha de nosso, de verdade, a gente trouxe com a nossa encarnação. Então, portanto, a única coisa que nós vamos levar de nós desta encarnação é o que a gente vai poder levar lá para a erraticidade. Já nós vamos ver o que a gente trouxe e o que a gente vai poder levar, porque isso é nosso mesmo, isso é da individualidade, tá certo? Agora, a personalidade é tudo que nós temos aqui. O que nós temos aqui? O nosso corpo com o nosso gênero, o nosso nome, a nossa família,
o diploma que nós conquistamos aqui, o dinheiro que a gente conquistou aqui, a empresa que a gente conquistou aqui, a pessoa que a gente se filiou como esposo ou como esposo, os filhos que nós temos aqui, tudo isso é da personalidade e tudo isto vai ficar aqui. Eu, como nome, eu já tive outros nomes em outras encarnações. Vocês acham que é Anderson, que sempre foi meu nome? Claro que não. Anderson é da personalidade atual e isso vai ficar aqui como as outras já ficaram lá para trás. O corpo, o gênero que eu tive, vocês acham que eu sempre fui masculino? Eu tenho lembranças de ter sido feminino. Então eu já tive outros gêneros lá para trás. Vocês acham que a mãe que eu tenho hoje chama Dona Nadir? O meu pai, que hoje, né, chama seu Antenor, que já é desencarnado? Vocês acham que eu sempre tive os dois como pai, como mãe? Já tive muitos pais e muitas mães. Então, esses dois vão ficar aqui também. Faz parte da minha personalidade. Eu, Anderson, sou contador hoje. Vocês acham que eu sempre fui contador em todas as encarnações? Não. Eu já tive outras profissões que ficaram lá para trás. E a minha profissão de contador vai ficar aqui também. O meu status social, seja ele grande, seja ele pequeno, vocês acham que eu já não tive maior, já não tive outros lá para trás? Claro. E esse vai ficar para trás também. E o dinheiro que eu tenho acumulado lá? Também. Já tive outras fortunas lá para trás e já fui pobre também. Vai ficar tudo para trás, porque isso é coisa da personalidade. Então, Joana de Ângeles está correto, para a gente aprender a desapegar, a gente tem que aprender a desmistificar, a separar essas duas coisas. Individualidade, o que nós somos realmente, e personalidade, o que nós temos momentaneamente. Quando a gente aprender a separar isso, verdadeiramente nós estaremos caminhando para sermos espíritos puros, que é o nosso destino. É o nosso destino. O que Joana de Ângeles fala nesse livro, Ser Integral, ela fala que a gente mistura a personalidade com a individualidade. Aquele jovem, por que ele não conseguiu? Por que ele não conseguiu fazer o que Jesus falou? Porque ele misturou a personalidade com a individualidade. Jesus falava da individualidade, o que importa é a individualidade. O que vai para a vida futura é a individualidade. E a personalidade vai ficar aqui. Posso ter quantas fazendas eu quiser. Posso ter quantos carros eu tiver, quantas casas eu quiser, eu posso ter quantos filhos eu conseguir ter. Tudo isso vai ficar. Isso faz parte da personalidade. Tá certo, gente? A gente tem que aprender a separar isso. Quando a gente aprende a separar isso, segundo a Joana de Ângeles, a gente não abusa. Muito pelo contrário, a gente passa a amar do jeito que Jesus falou, porque aí você sabe que é momentaneamente. Então, enquanto essa encarnação, eu sou filho da Dona Nadir, eu vou amar a Dona Nadir enquanto eu estiver nessa personalidade, como filho dela. Porque a hora que a gente entrar no plano espiritual, eu vou descobrir quem foi realmente essa senhora, a Dona Nadir. De repente foi um inimigo meu lá para trás, que a gente se reajustou nessa encarnação, e nessa encarnação, graças a Deus, eu consegui amar ela. Ou não. A gente vai descobrir isso lá depois. Tá certo, gente? Então, segundo Joana de Ângeles, separar a individualidade da personalidade. Esse é o segredo do sucesso. E eu vou casar essa fala de Joana de Ângeles, lá do livro O Ser Integral, com um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, tá, gente? Do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a dois senhores. Lá na instrução dos Espíritos, os Espíritos vão trabalhar a verdadeira posse nossa, da individualidade que Joana de Ângeles fala. O que é nossa verdadeira posse? Lá os Espíritos falam no capítulo 16. Eles vão falar que verdadeira posse é tudo aquilo que a gente trouxe para essa encarnação. O que a gente trouxe para essa encarnação? A gente trouxe um nível X de informações que vai fornecer isso para a nossa inteligência, num nível X, e a moralidade que nós trouxemos também. A gente trouxe essas duas coisas. A gente trouxe o nosso ser real, existencial, que é espiritual, dotado dessas duas coisas.
informações que vai fazer a formação intelectiva e a nossa moralidade. Inteligência a gente já sabe. É o trabalho que nós temos com as informações que nós temos. Tá certo? Então, quanto mais informação, mais condição de exercitar a inteligência eu vou ter. Quanto menos informação, menos possibilidade intelectiva. Por isso que os Espíritos vêm e falam, instruí-vos. Jesus falou, e quando conheceres a verdade vos libertará. Salomão, buscai a sabedoria mais que o ouro e que a prata. Entenderam, gente? Então, inteligência. Nós trouxemos um X e temos condições de multiplicarem muito nesta encarnação. Será que a gente está aproveitando esta encarnação também para desenvolver inteligência? Porque isso é posse real. E moralidade? O que é moralidade? Está muito bem explicado também lá no Livro dos Espíritos, tá, gente? Tá, gente? Moralidade é o seguinte, é 2 quesitos também. São os nossos defeitos e as nossas virtudes. Todos nós temos defeitos e temos virtudes. Você pode pegar a pessoa mais defeituosa do mundo, a mais defeituosa, ela tem virtudes. É isso que é moralidade. Então, quando a gente sabe que a gente veio dotado de inteligência, mas tem condição de multiplicar, de aumentar o nosso quesito intelectivo, a moralidade é da mesma forma. Quando a gente passa a entender que a moralidade é o nível de defeitos que nós temos e o nível de virtudes que nós temos, quando a gente passa a saber disso, o que eu passo a fazer? Eu vou multiplicar as virtudes. Segundo Joana de Anjos, não tem como a gente apagar os nossos defeitos, mas tem como aumentar as virtudes de tal forma que as nossas virtudes, ela tampona os defeitos. Eles naturalmente vão deixando de existir para que as virtudes sobressaiam. Qual de nós, ou quantos de nós, seres humanos, encarnados ou não, nesse exato momento, sabe disso e está procurando desenvolver virtudes? Do mesmo jeito que procura desenvolver informação, conhecimento, para melhorar em inteligência. Virtudes. Então, conhecimento, informação e virtudes. Ou ignorância e defeitos. Isso é posse real. Isso é o que nós trouxemos para esta encarnação e é isto que nós vamos levar para a vida futura como verdadeira posse. Tudo que passar disto, tudo é da personalidade, é da matéria. Vai ficar tudo aqui. Tudo. Tá certo, gente? Então, de posse dessas informações simplistas que eu trouxe para os senhores, meu conhecimento bem parco, mas era essa a minha contribuição para que a gente pudesse começar a repensar o nosso estilo de vida daqui para frente. Porque a ideia dos espíritos que configuraram para nós o Consolador prometido, que é a doutrina dos espíritos, é que nós cheguemos em situação confortável ao plano espiritual, com muita informação, mas com muitas virtudes. A por excelência, segundo os espíritos, a caridade. Então, que a gente saiba desenvolver isso. Informação, busca de informação, virtudes a partir dos preceitos da caridade. Que nós tenhamos essa plataforma de visão daqui para frente, para nós chegarmos lá no plano espiritual com consciência, com lucidez, com equilíbrio, com harmonia. Ao invés de nós irmos dar trabalho para os espíritos, muito pelo contrário. Assim que a gente chegar lá no plano espiritual dessa forma, com muita informação, com desenvolvimento de virtudes na base da caridade, a gente vai chegar lá no plano espiritual, os espíritos vão dizer assim: seja bem-vindo, Anderson. Seja bem-vinda, Marli. Estou falando isso que eu estou vendo aqui, tá? Seja bem-vinda, Valéria. Já temos um trabalho reservado ali para vocês. Vocês chegaram e já vão trabalhar
em nome do Cristo. Eu espero que essa contribuição pequena do irmão Anderson aqui sirva para os companheiros, para a felicidade futura dos senhores. Que assim seja.